da telinha. Então tá, estamos aqui no terceiro encontro formativo do Projeto Escola. Hoje, a gente abordar gestão de projetos e a revolução da sensibilidade, com o nosso convidado, Rodolfo Bonifácio, passar a palavra para ele se apresentar e mostrar como que a gente vai conduzir essas próximas 2 horas. Lembrando que depois esse conteúdo vai ficar, né, disponível no Conexão Verde, para quem quiser rever, e que o convite se estende não só para os grupos locais ou para quem já está todo no projeto escola, para toda a nossa base de voluntariado. Então, bom dia e bem-vindo, Rodolfo. Bom dia, Rafael, Davi, Ivone, Sheila, Rodrigo, Lígia, Gabi. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Eu digo que é um privilégio porque a gente vai falar de sensibilidade, falar de gestão de projetos, falar de, enfim, dessa mescla de coisas aí, né? Quando a Gabi me convidou para brincar aqui nesse espaço com vocês de investigação, né, da gestão de projetos, né, e mostrando muito aquilo que já foi construído por vocês nesses últimos meses, eu fiquei pensando muito, né, em como fazer de fato essa mescla entre sensibilidade e gestão de projetos. Porque parece que são estruturas bem diferentes, né? Pelo menos para mim parece. Quando eu falo de sensibilidade, penso em sensibilidade, me vem uma imagem de algo fluido, maleável, poroso. Mas quando eu penso em gestão de projetos, me vem uma imagem de algo mais linear, mais firme, mais organizado, extremamente ativo, né? E hoje eu estou aqui mais para fazer perguntas do que para encontrar de fato uma resposta, né? Então, mais para fazer provocações do que entregar estruturas prontas, né? Então, hoje nesse percurso desse tempo que a gente está abrindo aqui para investigar, né? Vai ser um espaço para a gente de fato investigar, para a gente observar, para a gente tentar encontrar outras ferramentas para pensar dentro de nós essa gestão de projetos, né? Então eu quero mergulhar nesse espaço com vocês, eu agradeço demais o tempo e a existência de vocês aqui, que eu acho que é muito bom, né? E eu não vou me apresentar agora, não vou falar de mim agora, nem quero falar de mim, na verdade, eu quero falar, mas vou falar daqui a pouquinho. Antes eu queria convidá-las para a gente fazer uma coerência cardíaca, já que a gente está chegando aqui nessa manhã. Eu acho que despertar no sábado para alguns é desafiador, e eu acho que o primeiro chamado que a gente tem que fazer é o chamado da nossa presença para o coração. Então, independente de onde você estiver, eu queria te convidar para esse momento. Vocês topam fazer uma coerência cardíaca? Vou explicar o que é isso, né? Dizem algumas pesquisas, não vou me aprofundar muito, que existem mais terminações entre o coração e a mente do que a mente e o coração. Não sei como é que eles conseguiram chegar nessa linguagem, mas de fato, pelo menos respirar e sentir ele batendo faz com que os nossos níveis de escuta, principalmente, eles sejam expandidos, né? Então, queria dedicar os nossos próximos 3 minutos a conduzi-los para esse momento. Então, busque encontrar o seu corpo onde ele está, sente em um lugar de uma forma confortável. Quando eu falo conforto, é realmente algo que existe uma presença, mas ao mesmo tempo existe uma delicadeza em cuidar dele, né? Por favor, feche os seus olhos. Eu vou colocar um som mais prazeroso junto com a minha voz para a gente mergulhar um pouquinho nessa dinâmica. Se vocês estiverem me escutando, só acena com a cabeça ainda com o olho fechado. Todos me escutando?
Respira. Quem chegou agora, quem foi chegando, a gente está aqui entrando em uma sintonia de sentir o nosso coração, né? Então a gente está chamando o coração aqui para esse momento. Então respira longa e profundamente e tenta encontrar qual é o som mais distante que você consegue escutar nesse momento. Qual é o som que você consegue escutar mais distante? A gente está acordando, existe vida em você, um fluxo grande de pensamentos, de vontades, de inquietudes, de preocupações. Então, se pensamentos indesejados vierem à sua mente, você simplesmente ordena que eles cessem. Simplesmente ordene que esses pensamentos cessem. Respire. Quando você voltar para esse momento, vai sentindo lentamente a sua presença. Com a mão no seu coração, leva a mão no seu coração, sente as batidas dele. Quando a nossa respiração está em harmonia, a gente vai sentindo coerência. Quando o fluxo do nosso pensamento está mais tranquilo, a gente vai sentindo coerência. Coerência na tomada de decisão, coerência na gestão daquilo que eu preciso, coerência. E lentamente, já nessa manhã de sábado, super viva, super gostosa, vai trazendo a sua presença pro aqui, pro agora, e quando você sentir,
Estão bem? Sim? Chegaram? Que bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem está chegando agora, para quem está começando. A gente acabou de fazer um, um chamado para nossa presença aqui com uma coerência cardíaca. E espero que vocês estejam bem. Ah, que bocejo gostoso. Ó, meu convite também para esse momento é para que a gente aproveite o máximo possível dessa vivência, desses próximos poucos minutos que nós teremos aqui. Então, se você se sentir à vontade de também abrir a sua câmera para a gente se ver, não tem importância se você estiver de pijama. Para a gente se olhar, para a gente se sintonizar, porque esse olhar também é um olhar gostoso para a gente trocar, né? E, bom, agora eu consigo me apresentar um pouquinho, mas meu nome é Rodolfo, Rodolfo Bonifácio, sou facilitador de processos, gestor de projetos sociais, minha atuação é em relações públicas e ao mesmo tempo em gestão de projetos culturais também. Nessa trajetória da vida eu venho investigando muito o amor como ferramenta de transformação, não um amor romântico, mas um amor que é revolucionário, né? E como aplicar essas ferramentas na gestão de projetos, enfim, em todos os âmbitos, em todos os caminhos que a gente vai conseguindo trilhar, né? Essa é a minha maior investigação nesses últimos tempos. Faço parte do Instituto, do Instituto Amuta, que é um instituto que também investiga isso de uma maneira muito presente, de uma maneira muito potente. Foi criado pela Marcele Xavier, que é uma querida amiga, parceira. A gente juntos nós criamos o Festival Amor em Pauta, que foi fruto, foi o que estimulou o Instituto Amuta a nascer, né? E hoje o meu dia, né? Minha vida é muito dedicada a essa investigação, né? Para a gente de fato começar, eu queria propor, queria não, vou propor para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. A nossa agendinha. Espera aí só um minutinho. Espera aí. Não está entrando no modo apresentação aqui. Espera aí. É assim. Bom, hoje a nossa brincadeira ela vai funcionar da seguinte forma. Foi. A gente vai brincar e investigar muito o campo do coração, a gente vai passar por níveis de escutas, a gente vai ter uma preliminar cognitiva que a gente vai fazer agora, e depois a gente vai entrar realmente na investigação dos processos, né, da gestão de projetos misturado com sensibilidade. Eu vou dividi-los em sala para a gente ter a seguinte experiência, né? Essa nossa preliminar cognitiva, ela é uma forma da gente se conectar. Eu não sei se todos vocês se conhecem, mas eu vou lançar 3 perguntas aqui para vocês responderem, certo? A gente vai ter 5 minutos para a resposta de cada questão e 5 minutos para a gente fazer um espelhamento. O que vai ser isso? Vou colocar essas perguntas para vocês, dividi-los em duplas, né? E a nossa ideia é responder essas 4 perguntas que eu vou fazer. Tem algumas coisas que são bem importantes nesse movimento. A primeira é nosso nível de escuta, ele tem que ser um nível de escuta bem presente. Então, o que eu vou precisar? Que vocês estejam 100% ali, presentes, buscando responder essas perguntas com bastante verdade, com bastante autenticidade, com bastante entrega, né?
A segunda coisa, que é fundamental para esse encontro, para essa brincadeira, é a gente não interromper o nosso companheiro. Então, a ideia é que um fale, daí em seguida a gente consiga escutar a outra voz. Tá? Essa é fundamental, essa partilha de tempo. Né? E depois a gente faz esse espelhamento. Então, só para a gente tirar dúvidas, vou lançar as perguntas para vocês, dividi-los em salas, vocês vão estar em duplas. 5 minutos para a gente investigar e responder essas perguntas. Um fala, responde todas as perguntas, depois o outro fala e responde todas essas perguntas. Ficaram dúvidas? Ou vamos direto para o fazer e daí a gente esclarece? Eu Dúvidas? fiquei, Rô. Ficou? Vamos lá. O espelhamento a gente vai fazer depois que a gente voltar das duplas, é isso? A gente faz depois. Tá. Tá bom? Então a gente vai para essas duplas, respondemos essas perguntas e depois a gente volta para esse espelhamento. Tá bom? Fechou? Vou dividi-los aqui então. E ó, deixa eu só passar. Eu vou colocar, vou ir digitando nos grupos para vocês terem as perguntas, mas eu vou passar aqui para vocês visualizarem. A primeira pergunta é: como o amor se manifestou nas suas relações nessa última semana? Essa é a primeira pergunta. Como é que o amor se manifestou nas suas relações nessa última semana? E aí, fique livre para você falar o que você quiser, tá bom? A segunda pergunta: o que nas suas relações frustra você hoje? O que gera frustração na sua relação hoje? Tá? O que está gerando frustração? Como é que você gostaria de encarar os seus desafios dentro de um projeto? É a terceira questão. Com licença, minha internet está com dificuldade, hein? Eu vou dar uma saída, eu volto já, tá? Perfeito. Tá bom? E a quarta vai ser surpresa e vocês vão receber no link, então fiquem prestando bastante atenção, tá? Uma coisa, outra informação muito importante: cuidem do tempo de vocês, tá? Cuidem desse tempo. Vou resgatá-los, vocês, no workout, mas cuidem do tempo de vocês para que a gente tenha a resposta, as respostas das duas vozes que vão tá falando, tá bom? Vamos lá. O pessoal tá voltando. Ou eles estão gostando muito de conversar, hein? Voltamos. E aí, gente, como é que foi? Queria escutar umas 4 vozes aí de como foi partilhar essas perguntas. Posso começar? Pode. Nossa, achei muito bom, muito bom. Conversar com o Pablo foi muito bacana, a conversa fluiu assim, como se a gente já fosse amigo já há um tempo, um Tá. clima de muita honestidade, muita sinceridade, a gente realmente se abriu, foi muito bacana. Eu achei muito bacana, eu estava até falando com ele, né, todos esses temas, né, cercado pelo amor, eu estava até mostrando para ele que não por acaso, Ó, tava em sintonia, Ivone. nem te mas é isso, aí a gente foi bem bacana a conversa, que tudo que é feito com amor, né, tende a dar certo. E o que é feito, né, sem esse sentimento, parece que se torna medíocre. Mas eu queria ainda investigar um pouquinho mais na escuta do que você está falando. O que que te pegou, assim, nessa conversa? O que que realmente foi lá e você falou assim, nossa. Ah,
a gente fala das relações, né? Com o próximo e com a gente mesmo. Uhum. Até porque a última pergunta foi mais as relações conosco mesmo, né? Falando Sim. sobre os erros e qualquer projeto, né, que a gente for fazer. Uhum. A gente tem que saber ter uma boa relação com os outros, né? Relação sempre de empatia, a gente não sabe o que acontece na vida do outro. E conosco mesmo também, né? Porque a gente vai errar, a gente tem que se perdoar para seguir em frente, aprender com aquilo que seguir em frente, porque senão, como o Pablo falou, né? A culpa, o medo, o erro paralisa, né? Se a gente ficar se culpando. E então é muito importante a gente aprender a lidar conosco mesmo e com o próximo. A gente essas relações no trabalho que a gente escolheu, né, de voluntário, de ativista, é de extrema importância, né? A gente aprender a ter essas boas relações, né? E o amor está na frente de tudo, né? Maravilha. Quem mais? Vamos escutar mais umas 3 vozes aí pra gente sentir como foi essa Rodolfo, não experiência. me conta a mim, porque o Ivone já falou, então eu quero que outras pessoas falem, mas eu só comentaria que acho que com ela rolou uma identificação também, sabe? Eu acho que me identifiquei muito com o que ela falou. Eu acho que até que acabei falando para ela coisas para além desse exercício que me fizeram sentir muito bem agora e agradeço muito pela explicação dela. Mas é isso, eu vejo muita identificação em como o amor, a gente percebe que é um elemento fundamental, então acho que somos duas pessoas muito sensíveis, mas isso não significa fraqueza, tudo pelo contrário, é uma grande responsabilidade. E é isso, eu acho que a palavra para mim é identificação. Tá. Bora lá, quero escutar vocês. Eu não participei. Mereço um pouquinho de saber como vocês viveram essa prosa. Então, eu gostei bastante de conversar com a e eu fiquei pensando assim, com essas perguntas, elas parecem ser tão simples, tipo, bem simples mesmo, mas aí quando tu para para pensar numa resposta para dar para alguém, sei lá, às vezes é difícil encontrar uma resposta assim. E eu percebi que as respostas que eu dei, que ela deram, são bem diferentes, mas ao mesmo tempo elas são bem parecidas também, né? Tá. Aí a gente pode ver como que, no caso da primeira pergunta, o amor ele se manifesta de uma forma totalmente diferente e igual ao mesmo tempo na essência. E eu achei bacana, sei lá, uma forma de a gente se conectar. Eu nem conheço ela, mas sei lá, eu sinto, sabe, essa conexão. E, enfim, achei bem legal. Muito bom. E pra gente fechar, quem vem? Oi, bom dia, pessoal. É Silvio. Estão bem? Pronto. Legal. Deixa eu falar rapidinho, né? Porque eu conversei com o Davi aí um pouco na sala 4 e talvez eu tenha que dar uma saída daqui a pouco para o trabalho e voltar depois. Eu conversei com ele, mas entendi com ele a posição atual que ele tem com relação aí às iniciativas. Está fazendo mestrado aí na área ambiental, com foco em psicologia, né? Eu, particularmente, na área de tecnologia, tenho uma visão mais rígida, né, com relação a tudo isso. Só para geral, eu sou gerente de projeto, né? Meu objetivo é começar a migrar de uma carreira corporativa para uma carreira para terceiro setor, tá? Começando aqui hoje o bate-papo com vocês, para entender, estou fazendo alguns cursos de terceiro setor, para entender o mercado, né? E apoiar com a experiência que eu tenho de projeto para profissionalizar, né, a iniciativa das instituições em projetos sociais, ambientais, capital social, economia circular, né? Ver como é que eu posso ajudar esses projetos a se viabilizarem, conseguir financiamento e conseguirem os resultados, né?
porque grande parte, pelo que eu tenho estudado dos projetos, tem uma iniciativa extremamente interessante, um objetivo extremamente interessante, mas por questões de financiamento, infraestrutura, profissionalização, não chegam lá, tá? Então, eu estou numa transição, tentando migrar o perfil, né, para tentar apoiar aí as causas e trazer um pouco do que eu puder colaborar. Em linhas gerais, eu fico mais nesse tema, que é mais a minha praia, tá? Uhum. Deixa aí, se o Davi quiser acrescentar outras coisas, fica à vontade. Mas Quero sim, gostei. eu gostaria de te ouvir sim, Davi, mas eu queria também te fazer um questionamento. Silvio, como foi a experiência para você responder essas perguntas? Foi legal, né? Mas eu já comecei com o Davi meio que filtrando a pergunta, eu respondi a segunda, né? Que envolve as iniciativas, né? Aham. Talvez pelo meu perfil, eu não explorei os outros dois temas. Ele já explorou os outros dois temas. Foi legal porque ele completou aí, né? Os 3 tópicos, né? Eu falei mais da minha praia, mais dentro do meu perfil, e ele falou mais da primeira e da terceira questão, que eu acho que talvez a formação dele em psicologia consiga aproximar ele mais disso, né? Eu ainda sou meio tosco nessa área. Será? Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, Davi, conta pra gente. Então, gostei muito de falar com o Silvio. Inclusive, acho que o que eu ia comentar era justamente que a última pergunta era, né, o que é que me incomodava nas relações. E uma das coisas que mais me incomodam é a falta de comprometimento de algumas pessoas, né, estando dentro de alguns espaços, de algumas instituições, compondo determinados grupos e que, ao mesmo tempo, não estar no grupo, né, estar ali por algum status ou pela conquista de alguma coisa que não sei. E o Silvio foi justamente essa pessoa, né, que logo de início ele falando, tá, eu vi como uma pessoa comprometida, uma pessoa, né, que está inteirado sobre os conteúdos, sobre o que ele projeta, né, o que ele pretende trabalhar. Eu gostei bastante de falar com o Silvio, foi bem legal. Bacana, bacana demais. Gente, eu acho que essa preliminar afetiva, o objetivo dela é justamente esse, né? É realmente abrir espaço para a gente fazer essa troca de escutas, né? Com perguntas que às vezes elas fogem, elas são assim como vocês trouxeram, né? Elas são perguntas simples, mas ao mesmo tempo elas levam para um campo de investigação que pode ser muito mais profundo. Isso está muito ligado a níveis de escuta, né? A como está o nosso nível de escuta. Quando eu falo nível de escuta, na teoria U, a gente fala que a gente tem 4 níveis de escuta. Nesse momento não vai dar para a gente se aprofundar muito, mas queria só partilhar um pouquinho. Tem uma escuta que ela é uma escuta mais generativa, que é essa escuta que a gente, do nosso dia a dia, que a gente escuta para responder, de tipo, onde é que tá a caneta? A caneta tá aqui, a gente responde. Tem uma escuta que ela já está num nível 2, em que eu tenho um nível um pouco maior de interesse em querer entender o que esse processo, o que essa caneta quer dizer. Tem um terceiro nível, que é um nível em que eu não apenas quero escutar a resposta, mas eu também quero compreender onde essa pergunta está me levando. E tem um quarto nível de escuta, que ele é realmente um nível de aprofundamento, onde eu realmente silencio as minhas questões, eu silencio a minha vontade de querer orientar ou dar sugestões e realmente passo a escutar. Esses níveis de escuta, né, esses processos, eles são importantes para a gente realmente perceber e compreender esse campo do grupo, né? Perceber que, em primeiro lugar, a gente geralmente, quando a gente está falando de projetos, a gente está falando de pessoas, em primeiro lugar, né? Então, a gente está dentro desse espaço de compreender que estamos em grupo. E como realmente abrir esse espaço para entrar nesses níveis de escuta de uma maneira mais presente, de uma maneira mais profunda e realmente colher aquilo que a gente de fato precisa para fortalecer o nosso trabalho, né? Aí vem uma questão, né? Quando a gente está falando de gestão de projetos, né? A gente também está falando de desenhar experiências.
né? Desenhar vivências, desenhar a construção de trabalhos que, enfim, tendem a impactar grupos e, enfim, seja o que for, né? Mas desenhar experiências, ele é um processo emocional. Ele é um processo que cria gatilhos para que a gente possa, de fato, ampliar esses sentidos e gerar significado para aquilo que a gente quer fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente constrói um projeto, e gostaria de escutar de vocês, o que vocês esperam quando vocês estão construindo um projeto? Sendo bem objetivo, a gente espera um resultado. Espera Tá, um produto. tá. E o que mais? Eu espero que seja prazeroso. Oi, desculpa. Eu acho que além do produto do projeto, né, eu acho que uma coisa que às vezes é intangível, né, é a mudança social que ele traz, tanto para a comunidade do projeto, como para a comunidade que é objetivo, né, interessada do produto do projeto, né? Às vezes isso não é medido, né, mas tem uma grande mudança social envolvida aí com o resultado dos projetos. Tá. O que mais? Sei lá, às vezes eu penso que o projeto precisa fazer sentido também para as outras pessoas, assim. Porque muito ligado do que, acho que foi Silvio que falou, não foi? Agora, sobre a questão da mudança, para a gente conseguir mudança social, a gente precisa dialogar com a sociedade. Então, o projeto é algo que meio que vai desse lado emocional, de propósito individual, né? Mas ele precisa ser compartilhado e precisa fazer sentido para as outras pessoas. Então, é também, tipo, isso, assim, sabe? Não só compartilhar a ideia, mas faz sentido para você isso, então vamos trabalhar junto. Aí talvez a gente alcance, assim, essa mudança social tão esperada, mas eu falaria isso. Quando eu escrevo um projeto, eu quero que faça sentido para as outras pessoas. Tá. Mais uma pergunta ainda dentro desse tema. Como é que a gente cria esse sentido desses projetos? Como a gente identifica sentidos? Por que eu pergunto isso? Porque geralmente a gente tem uma demanda, né? Uma necessidade, e aí a gente vai atender a essa demanda. Sei lá, vou dar um exemplo bem simplista. Sei lá, tem alguém precisando de um travesseiro, ela não tem, e aí a gente, sei lá, encontra as ferramentas e oferece esse travesseiro. Mas como criar sentidos? Como criar espaços para que esse travesseiro de fato cumpra a sua necessidade? Eu acho que tem um pouco a ver com empatia, né? E com feedback, né? Às vezes, quando você tem aí um projeto, uma meta, né? É a sua meta, né? Ou a meta do seu grupo de trabalho, da sua instituição. E às vezes não é o que a comunidade que vai consumir o resultado do seu projeto espera, né? Então você precisa ter uma fase de compreender essa comunidade para criar algum tipo de empatia, né? Para poder eventualmente adaptar o seu projeto. Então acho que o feedback, né, o retorno da comunidade com relação à ideia inicial do projeto é importante, porque você pode descobrir que o seu objetivo de projeto não é o que a comunidade precisa. Seu objetivo do projeto não é o que a comunidade precisa. Forte isso, não, Silvio? Gostei. Gente, eu vou pedir desculpa, vou dar uma saída da reunião de trabalho e já volto já, tá? Sem Desculpa problema. aqui. Ainda no campo de desenhar experiências, de, enfim, entender esses fluxos dos projetos, né? Eu gostaria de propor para vocês a identificação de pequenos artefatos. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu só parar aqui de compartilhar. A gente vai se dividir novamente nesses pequenos grupos de trabalho de discussão, para a gente experimentar a criação de artefatos.
O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quais são, e aí eu gostaria, vão ser 5 minutinhos bem rápidos, gatilhos que me fazem perceber que eu estou mais próximo de construir um espaço, um projeto que realmente vai fazer sentido para aquilo que eu quero atingir, do que esse distanciamento da construção do projeto. Então, quais são os gatilhos, quais são os artefatos que me fazem perceber que eu estou próximo de atingir os objetivos do meu trabalho, tá? Vão ser bem rápido, 5 minutinhos, só para a gente encontrar pelo menos uns 3 artefatos que me fazem dizer que eu estou mais próximo de atingir aquilo que eu preciso, aquilo que eu busco, do que esse distanciamento de realizar um projeto que de fato não vai ter aderência, não vai ter sustentação. Tudo bem? Ficou clara a pergunta? Sim? Vamos lá? 5 minutinhos. Sim. Rô, Tá? posso sugerir de você escrever a pergunta no chat antes da gente ir para os pequenos grupos? Com Obrigada. certeza. Deixa eu colocar aqui. Nossas salinhas já estão montadas. Deixa eu só... Davi, vou fazer uma sala com 3, tá? Perfeito. 5 minutinhos. Essas carinhas. E aí? Me contem. Que artefatos são esses? Quem quer começar? Ah, falta a Sheila. Quem começa? Me contem. Vou começar então. Vai, Rodrigo, depois. Nossa, foi muito legal, né? Ouvir falar sobre essa troca, né, com os colegas, até questionar o posicionamento um pouco do outro e saber um pouquinho sobre o que o outro pensa. Artefatos, a gente falou muito sobre coisas, né? A Gabriela levantou a questão do coisas que fazem sentido para a gente ainda, né? Eu acho que achei muito interessante quando ela falou isso, né? Que tá sempre, né? Quando faz sentido para a gente ainda, a gente saber que está no lugar, no espaço que a gente sabe que a gente quer, que a gente está inteirado, né? Muito bom. Falando sobre comprometimento, eu falei, né, sobre
sobre essa questão né, a Cássia falou sobre parcerias e eu falei um pouquinho sobre a importância também da independência de alguns espaços, né? E aí eu estava pensando muito sobre o aspecto dos povos originários, né? Sobre a importância da gente pensar dentro desses espaços como o terceiro setor pode ajudar, mas também pensar a necessidade e a importância também da independência desses espaços, de não precisar de nós, né? Então, foi mais ou menos isso. Foi bem legal a discussão com a gente. Boa. E do outro grupo? Como foi? Gente, eu vou falar, não sei se vocês estão me ouvindo, porque minha internet caiu aqui. Mas foi eu, Pablo e Ivone. A conversa foi bem legal, assim. A gente separou, acho que 3 palavrinhas importantes, que foi engajamento, sintonia, né, e motivação, assim, acho que foi a última coisa. Engajamento porque quando a gente constrói um projeto, assim, né, geralmente feito por um grupo, um GT específico, a gente precisa que, nessa ideia de fazer sentido, né, de que a ideia seja compartilhada, assim, de que todos, por exemplo, quando encontrar um problema, uma solução, compartilhe daquilo, esteja em sintonia com aquilo, né, de a gente, por exemplo, em datas não específicas de reunião ou institucionalmente falando, para pensar o projeto, no nosso dia a dia, ao andar pelas ruas ou ver, tipo, no cotidiano, a gente lembre do projeto, a gente esteja nessa posição de tão imersão, de tanta profundidade, assim, de pensar o que a gente quer propor de mudança, que faça sentido essa sintonia, sabe, do que a gente escreve e do que a gente vive. Então, é bem isso, assim. Sobre essa ideia de engajamento também, é de a gente não só encontrar essa sintonia no grupo envolvido, mas também no grupo que vai ser afetado. Então, entrar em contato com essa galera, né, que vai ser, que de uma certa forma vai receber. Travou um pouquinho, Rodrigo. Vamos ver se ele volta. Mas ele estava indo tão bem, estava subindo muito bom a discussão que a gente teve. Acho que está travado, né? Travou um pouquinho, mas voltou agora. Eu acho que participação, assim, identificar o que a gente o que nos incomoda em comum, em geral, não precisa ser as mesmas coisas, mas um fio condutor, sabe, do incômodo. Eu acho que isso gera sintonia, engajamento e participação no projeto. Teve uma coisa que a gente comentou, assim, de fim, que deve ser muito frustrante a gente chegar a propor uma coisa, né, e se decepcionar com aquilo, não fazer mais sentido, sabe? Ou a gente entregar prazos e metas e documentos e produtos só por uma questão burocrática. Eu acho que é isso que a gente não quer. A gente quer iniciar motivado em um projeto e terminar com mais motivação ainda, assim, sabe? Eu acho que, não sei se sintetizei muito bem, mas se os meninos quiserem me complementar. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, Rodrigo. Tem muito esse lugar, né, do sentido. Para sentir, precisa criar sentido, e para fazer sentido, precisa se sentir, né? E como esse lugar realmente, adoro usar essa palavra, poroso, abre espaço para a gente realmente observar, né? A gente observa o campo, a gente observa os projetos, a gente observa a nossa intenção e a partir daí a gente consegue, de fato, criar esse corpo que chega mais próximo, né, de construir bons projetos, né? E esses bons projetos, que tipo de bons projetos são esses, né? São projetos que eles estão buscando o quê, né? Essa é uma outra pergunta. Bom, brincamos bastante nesse universo do coração, das falas, das investigações, das perguntas, né? Dá 10 minutinhos só para a gente ir ao banheiro, dar uma levantadinha, dar uma respirada, e aí a gente já volta para construir mais uma etapa aqui nesses minutos que ainda temos para a gente partilhar. Tá bom? 10 minutinhos, ir no banheiro, dar aquela levantadinha e voltamos. Tá bom? Muito bom. Todos bem? Como estão? Deu para dar aquela respiradinha, tomar aquela água? Boa. Bom, nesses minutos que nos restam,
proponho para vocês outras 2 atividades que a gente vai experienciar, bem para a gente conseguir sentir um pouquinho na prática esse lugar da gestão de projetos, ainda dentro dessa investigação, né? E aí é o seguinte, a gente falou sobre artefatos, né? Mas eu não falei para vocês qual que é o meu entendimento do que são artefatos. E aí eu queria mostrar para vocês isso. Espera aí só um minutinho. Tururum. Espera lá. Agora vai. Ops. Agora vai. Licença, Rodolfo, eu não ouvi o que você falou. Eu disse que eu lancei para vocês a pergunta do que são sobre artefatos, mas não mostrei para vocês como eu entendo que são esses artefatos, né? Então, é isso que eu tô aqui, minha tela não está compartilhando. Agora foi. Pronto. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, Sim. boa. Vocês trouxeram nesse bate-papo lugares, ideias sobre aquilo que vocês vivenciam dentro do universo de vocês. Dentro dessas comunidades que eu faço parte, principalmente dentro do Amuta, a gente entende artefato como algo muito específico, né? Como aquilo que a gente cria, uma situação que a gente cria para lidar com aquilo que é emergente, para lidar com formas, com situações que estão pulsando ali dentro do projeto. E aí, vou dar um exemplo de artefato para vocês. Tem em São Paulo uma instituição chamada Casa do Povo, que eu atuei durante bastante tempo, ainda atuo de uma forma indireta. E a Casa do Povo é um centro cultural, né, que possui uma série de coletivos, então lá convivem hoje, eu acho que quase 20 coletivos, nessa pandemia teve algumas mudanças, mas esses coletivos são coletivos de dança, tem centro de distribuição de orgânicos da MST, tem um parquinho gráfico, tem um coral que canta em Yiddish, que, enfim, é uma língua da comunidade judaica, tem, enfim, diversos projetos, diversos coletivos habitando um mesmo espaço, né, com necessidades diferentes, com propostas diferentes, e como criar uma situação de pertencimento e fazer com que esses coletivos possam dialogar, né? Para vocês terem uma ideia, um dos artefatos que mostra pertencimento, mostra que aquele grupo pertence àquele espaço, é que todo coletivo, todos os grupos que lá, enfim, passam, eles têm a chave da Casa do Povo. Então imagina um espaço cultural onde você tem a chave dele para você acessar quando você precisa, né? Acessar quando você tem a necessidade ali de utilizar esse espaço. Só que ao mesmo tempo que ele é um espaço público, né, ele também tem as suas demandas, as suas necessidades e as suas responsabilidades, né? Então esse é um modelo, por exemplo, de artefato em que todas as pessoas têm a chave desse espaço. Só que imagina 20 grupos tendo a chave desse espaço, as responsabilidades que isso gera, as questões que isso gera, as questões que isso provoca, né? Então esse é um modelo de artefato que traz a responsabilidade desses grupos de também preservar e cuidar desse espaço como um espaço que é comum, que é colaborativo, que é de todos, né? Isso é um exemplo de um modelo de artefato que eu trago, mas, enfim, dá aqui para a gente citar mais alguns, né? E aí, nessa ideia ainda de artefatos, entender que esses artefatos, eles podem ser acordos
eles podem ser rituais, eles podem ser símbolos que fazem com que a nossa gestão do nosso trabalho seja algo comum, né? Quais são os acordos, quais são os artefatos que existem dentro dos projetos que vocês realizam, que fazem com que a comunicação e a troca de vocês realmente seja uma troca comum, né? E os artefatos, eles nascem também de uma hipótese, né? De algo que eu acredito que pode ser experimentado para chegar a bons resultados, né? E aí, nesse sentido, que eu gostaria também para a gente pudesse experimentar, né? Todos vocês, eu não sei aqui tem vocês são todos, vocês vivenciaram o projeto, o projeto que vocês desenvolveram dentro do projeto escola, ou tá mais os voluntários do Greenpeace? Como é que tá isso aqui hoje? Dos projetos que vocês fizeram? Bem mesclado. Tem muita mesclado. gente do projeto escola, mas também tem gente de grupo Mas local. que tá aqui hoje com a gente, Acho que tá mesclado também. tá mesclado também. Tá. Às vezes trabalha em mais de uma frente, né? Exato, Mais de uma frente. Tá bom. Mas assim, vocês Eu nem têm conheço o projeto escola. Você não conhece. Não, não. Tá. Tem projetos que vocês têm desenvolvido ultimamente, assim, seja dentro ou fora, que tá assim mais emergente, que a gente pode pegar como um exemplo, que vocês estejam praticando? Não. A gente em Brasília, no grupo local, a gente observou que aqui, né, onde a gente mora, o Cerrado está sendo muito incendiado e muitas vezes isso é causado por queima de lixo, né? Então, a gente estava com dificuldade ainda de fazer trabalho presencial, mas a gente fez uma pesquisa, né, bastante ampla sobre o assunto, soluções, né, local de descarte correto, né, papa lixo, papa entulho, papa recicláveis, tudo, né, para informar, né, a população. A gente fez um post no Instagram, no Greenpeace Brasília, né, esclarecendo, né, as consequências, as soluções, né. Então, foi o que a gente conseguiu fazer nesses últimos dias aqui até semana certa, né. Então, a gente conseguiu fazer isso. Não dava para fazer nada presencial ainda. Maravilhoso. Oi? Desculpa, eu acho que a sua pergunta está sendo se a gente faz um projeto todos em comum aqui. É isso? Sim. Não, não fazemos. Que não. E daí, nesse gatilho da Ivone, que eu vou trazer uma proposta aqui para a gente. Temos esse projeto que a Ivone nos trouxe como exemplo, tá? Que ele é um projeto que a Ivone está envolvida, que está acontecendo, e que eu gostaria de fazer uma proposta para a gente tentar identificar e criar pequenos artefatos, mesmo sem conhecer, mesmo que, sei lá, o Pablo, o Davi, a Sheila, o Cássio, mesmo que vocês não conheçam o projeto ou não estejam participando, mas experienciar a criação de pequenos artefatos, pequenos códigos que podem fazer com que esse projeto, imagino que ele é um projeto que ele não está acontecendo, mas fazer com que esse projeto tenha artefatos que possam fortalecer ele, né? E daí, o que eu quero trazer aqui para vocês, para essa nossa experiência, nesses próximos 5 minutos que a gente também vai experienciar em grupo. A primeira coisa a Ivone trouxe esse modelo de projeto que ela está vivenciando, e o que a gente vai buscar fazer é que ferramentas, que estratégias, que códigos eu posso criar para fazer com que esse projeto de fato não morra. O que eu preciso experimentar? O que eu preciso fazer? Qual um código que eu posso fazer? Qual uma ferramenta que eu posso utilizar para que esse projeto não morra? E aí, bem na prática assim mesmo, qual uma estratégia? E daí a gente vai ter 5 minutos para trazer essas estratégias. Tipo assim, o projeto, a Ivone trouxe aí a realidade do Cerrado, mas o que eu preciso fazer para que esse projeto de fato ele não morra? Tá? Ficou claro? Não? Dúvida?
que eu preciso fazer, quais os artefatos, o que eu vou criar para que esse projeto não morra, para que ele realmente funcione. Vou precisar que a gente tenha pelo menos 5 ferramentas estratégicas para que esse projeto não morra. Tá bom? E aí a gente tem 5 minutos para descobrir quais vão ser esses artefatos. Tá? Beleza? Ivone, quem sabe você vai encontrar aí várias ferramentas para fortalecer esse projeto, hein? Então, vou lá. E aí, turma, como foi? E aí, Silvia, seu projeto já está garantido pelos próximos 30 anos? Ah, E cara, Silvia não, Ivone. caí meio de paraquedas lá na sala. Não... Ivone. Surgiram boas ideias bacanas, né? Bem... agora eu acho que eu vou ficar meio de ouvinte aqui para não atrapalhar vocês. Boa. Contem aí pra gente, como foi? Que artefatos foram esses? bem práticos, né? Assim, para conseguir a adesão, né, da comunidade, teve a ideia de fotos, né? Fotos para realmente sensibilizar, né, as pessoas, grupos comunitários, né? Onde em cada local do grupo de voluntários forem criados esses grupos, ou se já tiverem o assunto ser trabalhado entre os grupos comunitários para conscientização, né? Veio a ideia também do Davi logo nos últimos instantes ali de ver na administração, né, de cada local uma forma de recolher esses às vezes móveis usados, colchão, tudo que eles está com fogo, às vezes até com dificuldade de levar até os papentulhos, né, às vezes dificuldade financeira. Então, de dar um jeito para que esses materiais sejam recolhidos, né? De vez em quando, sempre que necessário, para facilitar, né? Maravilhoso, maravilhoso. Bom, estamos chegando aqui na reta final do nosso encontro. Foi rápido, né? Eu acho que tiveram vários pontos que merecem bastante aprofundamento e merecem bastante tempo para a gente de fato conseguir extrair o melhor deles, né? Tanto para a gestão quanto para a sensibilidade, entender que isso está integrado, né? Quando a gente olha projetos, a gente está olhando pessoas, né? E entender que, pelo menos para mim, essa é a grande chave, né? Esse é o grande ponto de despertar da nossa consciência, de que a gente não constrói projetos sem pessoas, né? Sem olhar para essas pessoas, sem olhar para esse organismo, que é um organismo vivo. Projetos são vivos, né? Então, como criar esses artefatos para fazer com que isso tudo de fato possa fluir, né? E, para a gente fechar, vou trazer uma última proposta para vocês, que é uma carta. A gente vai escrever uma carta. Então, se vocês tiverem papel e caneta aí perto de vocês, tá ótimo. Se vocês não tiverem, pode usar o computador também. Mas se vocês tiverem papel e caneta, é bem bacana. Mas vai ser uma carta para o futuro. A gente vai escrever uma carta para o nosso futuro. A intenção dessa carta é que a gente consiga lê-la daqui a algum tempo, daqui 2 meses, na verdade. E conversando aqui nos bastidores com a Gabi, ela trouxe um chamamento que faz bastante sentido. Como a gente está aqui num grupo que ele é bem diverso, né? Você vai escrever uma carta para o futuro, onde você vai dizer o que você quer contar, o que você realizou, assim, de fato, que realmente foi bacana. O que você aprendeu nesses projetos que você fez? Como você quer estar emocionalmente daqui 2 meses, né? Daqui 2 meses é um tempo bem curto, né? Então, como você quer estar? O que você espera encontrar dos projetos que você vivenciou?
como você vai estar se sentindo, né? Como esse eu do futuro, como esse Silvio do futuro vai estar contando para esse Silvio do passado? Como esse Pablo do futuro vai estar contando para esse Pablo do passado, né? Como é que ele vai estar? O que vai estar acontecendo nesse futuro emergente? Porque é um futuro emergente porque ele já está aí, né? E aí, tem um site muito bacana, vou colocar aqui no chat para vocês, que ele faz esse trabalhinho para a gente de receber essa carta. É um e-mail, tá aqui no chat, ó, emailfuturo.com, e você, depois de escrever o seu texto, transcreve para ele, coloca em quanto tempo você quer receber e ele vai chegar no seu e-mail. Quando você menos esperar, chega lá dentro menos esperar não, mas no tempo que você colocar lá, vai chegar para você essa carta para o futuro, tá? Vamos ter 5 minutinhos para a escrita dessa carta. Sei que é pouco tempo para tudo que vocês talvez queiram falar, mas vou colocar uma música. Enquanto isso, vocês escrevem essa carta para o futuro. Tá joia? Pode ser? Vamos lá? Escolhi uma outra musiquinha aqui. Então, valendo. De coisa que dá pra gente experienciar, dá pra gente conversar mais a fundo, né? E, enfim, trocar. Esse lugar da gestão de projetos / sensibilidade é um campo que a gente precisa explorar muito para, de fato, trazer vida para as propostas, né? Eu acho que dá para a gente gerar muito impacto criando comunidades, né? Criando espaços, né? E quando eu volto a falar, comunidade é um espaço muito específico, né? Mais do que um simples grupo de trabalho. Grupos de trabalho podem existir, sim, cumprem a sua função. Mas, de fato, quando a gente cria comunidades, e comunidade eu estou falando desse organismo vivo, que pensa nesse olhar, né, de 360, onde eu entendo as necessidades de cada indivíduo. E aí a gestão ela nasce como algo que é inovador, né? Tem alguns campos que precisam ser cuidados, como o espaço do tempo. Então, ter um guardião do tempo para fazer a gestão de projetos é sempre fundamental, né? Ter alguém que está ali cuidando realmente do tempo, né? Tem 2 deuses gregos que eu gosto de citar muito, né? Que é o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, de Cronos, né? Que está ali o tempo inteiro batendo na nossa porta para a gente realizar as entregas, mas também tem Kairos, que é esse tempo das coisas, o deus do tempo das coisas. Como fazer com que esses dois consigam dialogar para a gente, de fato, fazer essa condução e gestão do projeto de uma maneira saudável, né? E ter pessoas ocupando esses espaços, né? Entendendo qual que é o espaço de cada um para sustentar esse campo, é o que faz com que os projetos, de fato, ganhem bons resultados, que as pessoas realmente sintam esse potencial pulsando tanto na realização quanto no processo, né? O processo, muitas vezes, ele é tão grandioso, de uma maneira tão linda, que o resultado ele fica apenas como um resultado, né? Como a gente, de fato, aproveitar esses tempos, esses fragmentos de tempo dentro dos projetos que a gente está envolvido, para realmente fazer com que isso aconteça com verdade, né? Tem a Asa Jerry, que é uma estudiosa, uma mulher incrível, que fala sobre diáspora, que fala sobre vários temas da negritude, que ela fala que a gente tem que ser acendedores de sol, né? Como a gente encontra ferramentas para de fato acender o nosso sol? E não só acender o nosso sol, como acender o sol das pessoas que estão à nossa volta, né? Acho que a função, pelo menos para mim, dos projetos, né? Organizar projetos, gerir projetos, tem mais a ver com como eu encontro as ferramentas para de fato acender o sol das pessoas, né?
do que com o simples fato de colocar algo no mundo, né? Que impacto eu quero, né? Esse impacto, se ele estiver realmente ligado ao impacto, enfim, dos seres, da natureza, do eco como um todo, acho que de fato a gente vai conseguir alcançar ferramentas internas que nos potencializam. Então, que sejamos acendedores de sol, né? Que a gente possa de fato potencializar a vida no seu máximo, né? E para a gente fazer isso, a gente consegue realmente criando estratégias e artefatos que façam com que a gente chegue nesse ponto final, né? Ou numa reticência dos projetos que a gente quiser construir, né? Queria escutar um pouquinho para vocês como é que foi passar essas 2 horas papeando, experimentando, escutando música, falando de projetos, não se aprofundando tanto, mas ao mesmo tempo fazendo perguntas provocativas. Como é que foi para vocês? O seu áudio eu acho que travou um pouquinho, Ivone. Começa de novo. Não, tá falhando. Vamos esperar. Quem vem enquanto a Ivone... Eu posso ir? Desculpa. Pode, por favor. Eu tenho uma tendência a falar muito, gente. É. Mas eu vou me permitir, porque, enfim, estamos aqui. Eu gostei muito, Rodolfo, muito obrigado. Eu acho que... vou ser muito sincero. Eu acho que eu entrei esperando uma coisa muito fria, sabe? No que eu não tenha lido o convite, né, que foi enviado para todos nós através da Conexão Verde, mas porque se falava, né, da gestão com sensibilidade, mas eu também entrei, sei lá, em um pensamento muito, talvez, paulistano, de que você quer indicadores, você quer uma planilha. Não, você me trouxe outra visão, muito mais humana, que eu acho que, no fundo, é o que eu, de fato, queria. Porque é aquilo que eu discuti um pouco com o meu grupo. Obviamente, o mais importante de um projeto é que as pessoas que estão participando, eu acho que você também falou sobre isso, as pessoas que participaram desse projeto, em todo o seu ciclo, essas pessoas não saiam se sentindo esgotadas, violentadas, estressadas. Eu acho que a ideia é que essas pessoas saiam numa curva ascendente, numa curva caindo. E você trouxe muito isso com tudo que a gente conversou, enfim. Então, na verdade, estou saindo muito melhor, porque entender que isso realmente importa me deixa confortável, entendeu? Porque a vezes acha que é aquilo que você colocou do tempo da entrega, que é o que é muito valorizado. Mas o tempo das coisas é realmente tão importante quanto o tempo das entregas. E além disso, eu já faço uma proposta aqui para o Rafa, para a Gabi, porque eu acredito que foi uma sessão muito boa, porém, eu acho que daria até para falar mais coisas. Então, quem sabe não daria para fazer uma segunda sessão no futuro, talvez para nos aprofundar em algumas outras questões que eu sinto que foram colocadas, já passam mudança, mas talvez a gente pode aprofundar um pouco mais. Não sei, se isso for possível. Mas muito obrigado, viu? Prazer te conhecer e também de estar aqui com todos vocês. Que bom, que bom. Estou à disposição. O chamado da Gabi, como eu digo, é sempre uma convocação. Quem mais quer partilhar antes da gente caminhar para o nosso fechamento? Acho que o seu microfone está fechado, Silvio. Oi, desculpa. A Ivone, que aquela hora estava querendo falar, acho que travou. É verdade, Ivone. Ela escreveu aqui no chat, gente, é na reflexão dela, Ivone. Ah, legal. Boa. Maravilhoso, Ivone. É isso. Eu vou ler aqui só para, enfim, né, como vai ficar gravado, talvez não... Sim. Muito enriquecedor fica a reflexão. Agora o trabalho é nosso, como indivíduos, como humanos. A provocação foi perfeita. Gratidão.
E eu aproveito já para pegar o gancho dela e também agradecer não só ao Rodolfo por ter nos provocado nessa manhã, mas a todos, todas também entraram, aceitaram, assim, de peito aberto mesmo esse chamado para a gente não só falar realmente dos projetos, como o Pablo disse, ou de alguma visão muito mais quadrada, vou dizer assim, mas trazendo realmente os afetos para a gente, enfim, poder ter uma troca mais genuína e que, de qualquer forma, vai ajudar nos nossos projetos. Eu acredito que no principal deles, que é o projeto de vida mesmo, que é por que a gente está aqui, né? Esses encontros e conexões. Muito obrigado a todo mundo que participou e se entregou ao projeto, à proposta. Bom, gente, Gabi? Sim, que bem, queria agradecer também, Rô, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente, compartilhar a sua experiência, que é tão bonita, acho que também tão necessária, né? A gente e conversa muito com o que a gente também tenta propor aqui nessa co-construção do projeto escola, que é uma educação que volte para a humanização, né? O quanto que na nossa sociedade hoje em dia a gente está coisificado, a gente está operando numa lógica ainda para o capital e pelo capital, né, neoliberal, cheia de outros estruturalismos aí que faz com que a gente seja regido e funcione de um certo jeito no mundo, e quando a gente está distanciado da nossa própria humanidade. Então, uma educação que volte para a nossa própria humanidade, e a gente volte a se tratar, a se compreender enquanto humano e não banalize a vida, porque é o que tem acontecido muito, né? Eu acho que é primordial. Então, sim, gestão de projetos que fale sobre a vida e sobre a vida das pessoas, que é quem faz os projetos, de fato, é muito importante. Então, queria agradecer e agradecer a presença de todo mundo aí que também se abriu para estar nessa jornada com a gente. Anotado, Rodolfo. É isso, eu fico super grato, feliz de abrir esse espaço de tempo com vocês, né? E é o espaço de tempo da vida de vocês, né? Da nossa vida. Então a gente abriu 2 horas de fragmento na nossa vida para observar esse campo, né? Eu acho isso muito, muito especial, muito importante. Eu fico super grato pelo convite, Rafael, Gabi, a toda a equipe que está por trás aí do Projeto Escola, o trabalho que vocês desenvolvem, pessoal e profissional, é incrível, na verdade é tudo junto, né? Não tem essa distinção de profissional e pessoal, isso é tão antigo. Então, gratidão mesmo, né? Eu acho que é a palavra pelo convite, e eu espero encontrar vocês em outras oportunidades, em outros espaços, e fico aberto aqui também para a gente trocar sempre que for necessário. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Legal, obrigado a todos também. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Bom dia.